Antes de Jezabel cair da janela de Jezreel, antes dos cães cumprirem a palavra do profeta, antes de seu nome se tornar símbolo de corrupção, idolatria e desafio contra Deus, ela já havia transformado o coração de Israel. Ela não chegou com uma espada na mão, chegou como rainha, chegou com poder, beleza, influência, religião estrangeira e uma vontade fria de dobrar o reino ao seu próprio altar. Por trás do trono de Acabe, Jezabel levantou profetas de Baal, perseguiu os profetas do Senhor, ameaçou Elias, manipulou a justiça, destruiu Nabote e tomou uma vinha que não lhe pertencia. Mas a história de Jezabel não é apenas a história de uma mulher má, é a história de um poder que tenta substituir Deus. É a história de uma fé corrompida por conveniência. É a história de uma autoridade que usa religião, política e mentira para possuir aquilo que deseja. E se você quer ver histórias bíblicas narradas com profundidade, atmosfera e fidelidade ao texto, inscreva-se no Silêncio Sagrado e deixe o like. Isso ajuda o YouTube a levar esse conteúdo para mais pessoas que buscam a Bíblia com seriedade. A história começa no reinado de Acabe, filho de Omri. A Bíblia diz que Acabe fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que vieram antes dele. E como se fosse pouco andar nos pecados de Jeroboão, Acabe tomou por esposa Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. Esse casamento não foi apenas uma aliança política, foi uma porta aberta. Com Jezabel, entrou em Israel o culto a Baal. Acabe levantou um altar para Baal em Samaria. Fez também um poste sagrado e provocou o Senhor, Deus de Israel, mais do que todos os reis de Israel que vieram antes dele. Jezabel vinha de Sidom, uma região ligada ao culto de Baal. Seu pai, Etbaal, era rei dos Sidônios. O nome de Jezabel entrou em Israel como parte de uma aliança entre reinos, mas a Bíblia mostra que sua chegada carregava algo muito mais profundo do que diplomacia. Ela não veio apenas para ocupar o palácio. Veio trazendo deuses estrangeiros. Veio trazendo sacerdotes, rituais, influência e uma nova direção espiritual para o reino. Israel já havia pecado antes. Já havia se desviado. Já havia levantado bezerros de ouro e misturado culto falso com linguagem religiosa. Mas, com Jezabel, o desvio ganhou outro peso. Não era apenas fraqueza do povo, era a idolatria patrocinada pelo trono. Baal não entrou escondido, entrou com apoio real, entrou com altar, entrou com estrutura, entrou com profetas alimentados pela mesa da rainha. E enquanto Acabe reinava oficialmente, Jezabel exercia uma influência que atravessava o palácio, a religião e a justiça. O nome de Baal significava Senhor. Para muitos povos ao redor de Israel, Baal era associado a chuva, fertilidade, colheita e poder sobre a terra. Mas Israel já tinha um Senhor. Israel já havia sido tirado do Egito. Israel já havia recebido a aliança. Israel já conhecia o Deus que enviava chuva, que sustentava a terra, que julgava reis e levantava profetas. Por isso, a entrada de Baal em Israel não era apenas uma diferença religiosa, era traição espiritual. Era trocar o Deus vivo por um sistema de poder. Era transformar o reino da aliança em um lugar onde o altar falso recebia honra, enquanto a voz dos profetas era perseguida. E então, diante desse cenário, Deus levantou um homem no deserto, Elias, o tesbita, um profeta sem palácio, sem exército, sem luxo, mas com uma palavra que faria o reino inteiro tremer. Elias apareceu diante de Acabe com uma mensagem direta. Ele disse que, nos próximos anos, não haveria orvalho nem chuva, senão segundo a sua palavra. Aquele anúncio atingia o coração do culto a Baal. Se Baal era visto por seus adoradores como Senhor da chuva, então a seca seria uma humilhação pública para o Deus que Jezabel havia promovido. O céu se fecharia, a terra secaria, os campos perderiam
força, o povo sentiria no próprio corpo o peso de uma idolatria que havia subido até o trono. Depois disso, Elias desapareceu. Deus o enviou para longe. Primeiro, junto ao ribeiro de Querite, onde foi sustentado de forma milagrosa. Depois, para Sarepta, região ligada a Sidom, justamente a terra de origem de Jezabel. Ali, em território estrangeiro, Deus sustentou uma viúva pobre, multiplicou farinha e azeite e mostrou que sua providência não dependia dos altares de Baal. Enquanto isso, em Israel, a seca se tornava cada vez mais grave. A fome apertava o reino, os animais sofriam, as fontes diminuíam. Terra que deveria ser fértil se tornou testemunha contra o pecado da nação. Mas Jezabel não se arrependeu. Ela não viu a seca como aviso, tu não se curvou diante do Deus de Israel. Pelo contrário, a Bíblia mostra que ela perseguiu os profetas do Senhor. E nesse tempo, um homem chamado Obadias, que temia muito ao Senhor, escondeu 100 profetas em cavernas, 50 em uma e 50 em outra, sustentando-os com pão e água. Enquanto Jezabel tentava silenciar os profetas, Deus preservava sua voz no segredo das cavernas. O reino estava dividido entre 2 altares. De um lado, o palácio Baal e Jezabel. Do outro, os profetas escondidos. Elias no deserto e o Deus que havia fechado os céus. Mas a seca não era o fim, era a preparação para o confronto. Depois de muitos dias, a palavra do Senhor veio a Elias. Ele deveria se apresentar novamente a Acabe. A chuva voltaria sobre a terra, mas antes disso, Israel teria que enfrentar a pergunta que havia tentado evitar. Quando Acabe viu Elias, chamou-o de perturbador de Israel. Mas Elias respondeu que não era ele quem perturbava Israel. Acabe e a casa de seu pai haviam abandonado os mandamentos do Senhor e seguido os Baales. Então, Elias mandou reunir todo Israel no Monte Carmelo. Também deveriam vir os profetas de Baal e os profetas do poste sagrado, aqueles que comiam da mesa de Jezabel. A cena era maior do que uma disputa religiosa. Era o julgamento público de um reino dividido. No monte, Elias se colocou diante do povo e perguntou até quando eles cocheavam entre 2 pensamentos. Se o Senhor era Deus, deveriam segui-lo. Se Baal era Deus, deveriam segui-lo. Mas o povo não respondeu. Palavra. Esse silêncio é uma das partes mais fortes da história. Israel não estava apenas confuso. Israel estava paralisado, tinha visto a seca, tinha visto o poder do palácio, tinha ouvido falar dos profetas perseguidos, mas ainda não queria escolher. E antes de continuarmos essa história, se você quer que mais pessoas recebam vídeos bíblicos sérios, sombrios e fiéis ao texto, deixe seu like agora. Esse gesto simples ajuda o YouTube a entender que esse conteúdo deve alcançar mais pessoas. No Carmelo, Elias propôs o teste: 2 sacrifícios, 2 altares, nenhum fogo humano. O Deus que respondesse por fogo, esse seria Deus. O povo concordou. E então os profetas de Baal começaram. Os profetas de Baal prepararam o novilho, colocaram sobre a lenha e começaram a invocar o nome de Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles clamavam: Baal, responde-nos. Mas não havia voz, não havia resposta. Ninguém atendia. Eles saltavam ao redor. Do altar que haviam feito, o dia avançava. Sol queimava o monte, a multidão observava. Acabe estava ali, os profetas gritavam, mas o céu permanecia fechado. Ao meio-dia, Elias passou a confrontar a ilusão daquele culto. Ele disse que clamassem mais alto. Talvez Baal estivesse meditando, talvez estivesse ocupado, talvez estivesse viajando, talvez estivesse dormindo e precisasse acordar. Então eles gritaram ainda, mas feriram-se segundo o costume deles, até derramarem sangue. Profetizaram em desespero, até a hora da oferta da tarde. Mas o texto repete a sentença do vazio. Não houve voz, não houve resposta, não houve atenção alguma. Essa repetição é devastadora. O altar de Baal tinha movimento, tinha barulho, tinha sangue,
tinha multidão, tinha aparência de fervor, mas não tinha Deus. A religião de Jezabel parecia forte no palácio, parecia dominante em Israel, parecia protegida pelo poder real. Mas no Carmelo, diante de todo o povo, Baal não respondeu. E então Elias chamou o povo para perto. Ele reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó. Fez um altar em nome do Senhor. Preparou a lenha, cortou o novilho. Mandou derramar água sobre o sacrifício, não. Uma vez, 3 vezes, a água corria ao redor do altar, até a valeta se encher. Então Elias orou. Elias não gritou por horas, não saltou ao redor do altar, não tentou manipular o céu, ele apenas orou. Pediu que o Deus de Abraão, Isaque e Israel manifestasse naquele dia que ele era Deus em Israel, que Elias era seu servo e que tudo aquilo estava sendo feito segundo a palavra do Senhor. Então o fogo do Senhor caiu, consumiu o holocausto, consumiu a lenha, consumiu as pedras, consumiu o pó e ainda lambeu a água que estava na valeta. O povo viu e caiu com o rosto em terra. Então todos disseram: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Aquele momento rasgou a mentira diante de Israel. O altar abandonado foi restaurado. Deus esquecido respondeu. E o falso poder de Baal foi exposto no alto do monte. Depois disso, os profetas de Baal foram tomados e a sentença caiu sobre eles no ribeiro de Quizon. O texto é duro, porque a aliança havia sido corrompida e Israel estava sendo chamado de volta. Depois, Elias subiu ao topo do Carmelo, inclinou-se por terra, mandou seu servo olhar para o mar. No começo, não havia nada, mas na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem, do tamanho da mão de um homem subindo do mar. Logo, o céu se escureceu com nuvens e vento e caiu grande chuva. A seca terminava. O Deus de Israel havia respondido com fogo e com água. Mas quando Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como os profetas de Baal haviam morrido, a rainha não se curvou. Ela enviou uma mensagem a Elias. Jurou que faria com ele o mesmo que havia acontecido com aqueles profetas. E o homem que havia enfrentado o Carmelo fugiu para salvar a própria vida. Esse é um dos contrastes mais humanos da história de Elias. No Carmelo, ele permaneceu diante de Acabe, dos profetas de Baal e de todo Israel. Mas diante da ameaça de Jezabel, ele fugiu. Isso mostra o peso que aquela rainha tinha sobre o reino. Jezabel não era apenas uma adoradora de Baal. Ela era uma força política, uma autoridade capaz de perseguir, mandar matar e fazer tremer até o profeta que havia visto fogo descer do céu. Elias foi para o deserto, sentou-se debaixo de uma árvore e pediu para morrer. Disse que já bastava. Mas Deus não o abandonou naquele cansaço. Um anjo o tocou. Havia pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Elias comeu, bebeu e tornou a deitar-se. O anjo voltou uma 2ª vez e disse que ele se levantasse e comesse, porque o caminho seria longo, com a força daquele alimento. Elias caminhou até Horebe, o monte de Deus ali. Entrou em uma caverna e a palavra do Senhor veio a ele. Que fazes aqui, Elias? Elias respondeu que havia sido zeloso pelo Senhor. Mas os filhos de Israel haviam deixado a aliança, derrubado os altares e matado os profetas. Disse também que ele havia ficado sozinho e que buscavam tirar-lhe a vida. Então Deus o chamou para fora. Veio um vento grande, depois um terremoto, depois fogo. Mas o Senhor não estava no vento, nem no terremoto, nem no fogo. Depois veio uma voz mansa e delicada. Deus mostrou a Elias que Jezabel não tinha a última palavra. Ainda havia 7.000 em Israel que não haviam dobrado os joelhos a Baal, e a sentença contra aquela casa ainda chegaria. Mas a história de Jezabel não termina no Carmelo. Ela aparece novamente em uma das cenas mais sombrias do reinado de Acabe. Havia um homem chamado Nabote, de Jezreel. Ele possuía uma vinha junto ao palácio de Acabe.
Acabe desejou aquela vinha, queria transformá-la em horta, porque ficava perto de sua casa. Então, ofereceu a Nabote uma vinha melhor ou o valor em dinheiro. Mas Nabote recusou. E sua resposta não era simples teimosia. Para ele, aquela vinha era a herança de seus pais, a terra de herança. Em Israel não era apenas propriedade, era memória, era família, era aliança, era algo recebido e preservado diante de Deus. Por isso Nabote disse que o Senhor o guardasse de entregar a herança de seus pais a Acabe. Voltou para casa desgostoso e irritado. Deitou-se. Na cama virou o rosto, recusou-se a comer. Então Jezabel entrou. Perguntou por que seu espírito estava tão abatido. Acabe contou que Nabote havia recusado vender ou trocar a vinha. A resposta de Jezabel revela sua visão de poder. Ela perguntou se Acabe não governava sobre Israel. Depois, disse que ele se levantasse, comesse e alegrasse o coração. Ela daria a vinha de Nabote a ele. Na visão de Jezabel, ser rei significava poder tomar. Se a lei de Deus protegia a herança de Nabote, ela contornaria a lei. Se Nabote não podia ser comprado, seria destruído. E se a verdade atrapalhava o desejo do trono, a mentira seria usada como ferramenta. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe. Selou-as com o selo do rei, enviou-as aos anciãos e nobres da cidade onde Nabote vivia. A ordem era fria. Eles deveriam proclamar um jejum, colocar Nabote em lugar de destaque diante do povo. Depois, 2 homens perversos deveriam testemunhar contra ele, dizendo que Nabote havia blasfemado contra Deus e contra o rei. Então ele deveria ser levado para fora e morto. Tudo foi feito com aparência de justiça. Houve convocação pública, houve testemunhas, houve acusação religiosa, houve respeito externo ao procedimento, mas por dentro, tudo era mentira. A justiça foi usada como máscara para o assassinato. O nome de Deus foi usado como instrumento de condenação falsa e a autoridade do rei foi usada para tomar a herança de um homem inocente. Nabote foi levado para fora da cidade e morto. Depois, enviaram mensagem a Jezabel dizendo que Nabote estava morto. Quando Jezabel ouviu isso, foi até Acabe e disse: levanta-te e toma posse da vinha de Nabote, que ele recusou vender-te, porque Nabote já não vive, mas é morto. Acabe se levantou para tomar posse da vinha. Essa é uma das cenas mais graves da história, porque a Bíblia mostra o pecado completo: desejo, frustração, manipulação, mentira, falsa, religiosidade de morte e apropriação. Mas quando Acabe desceu para tomar a vinha, Deus enviou Elias outra vez. O profeta encontrou o rei no lugar do crime, e a palavra do Senhor veio contra Acabe e contra a casa dele. A vinha que Acabe pensava possuir se tornou o lugar onde Deus expôs sua culpa. Elias encontrou Acabe e disse a palavra do Senhor: no lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, também lamberiam o sangue de Acabe. A casa de Acabe seria julgada, e sobre Jezabel a sentença foi ainda mais direta. Os cães comeriam Jezabel junto ao muro de Jezreel. Aquela mulher que havia perseguido profetas, sustentado Baal, ameaçado Elias e usado a justiça para matar Nabote, receberia seu fim no mesmo cenário de poder que havia usado para dominar. O texto diz que não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incitava. Essa frase é pesada. Acabe era culpado, mas Jezabel aparece como influência ativa, como força que empurrava o rei mais fundo no mal. Quando Acabe ouviu a sentença, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e jejuou. Humilhou-se diante de Deus, e por causa disso, o Senhor disse que o mal sobre sua casa não viria nos dias dele, mas nos dias de seu filho. Mas a palavra contra Jezabel não desapareceu. A justiça podia parecer demorar, mas não havia sido cancelada. O palácio continuou de pé por algum tempo. O nome de Jezabel ainda inspirava temor. A cidade de
Jezreel ainda guardava seus muros, mas a sentença já havia sido pronunciada. E quando Deus fala, o tempo não apaga, o poder não protege, a maquiagem não esconde, a altura da janela não livra ninguém do juízo. Anos se passaram, Acabe morreu. Outros reis se levantaram, mas a palavra contra Jezabel continuava caminhando em silêncio, até o dia em que Jeú entrou em Jezreel. Jeú entrou em Jezreel e Jezabel soube. A rainha que havia enfrentado profetas, reis e sentenças não saiu correndo. Ela pintou os olhos, arrumou a cabeça e olhou pela janela. Mesmo no fim, Jezabel tentou aparecer como rainha. Tentou controlar a cena, tentou enfrentar o homem que vinha executar a sentença. Quando Jeú entrou pelo portão, ela falou da janela, comparando-o a Zinri, assassino de seu senhor. Mas Jeú levantou o rosto para a janela e perguntou: "Quem é comigo?" 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou que a lançassem abaixo, e Jezabel caiu. O texto é duro. Mas mais duro ainda é o que acontece depois. Jeú entrou, comeu e bebeu. Depois mandou sepultar aquela mulher, porque era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, não encontraram dela o que esperavam. A palavra do Senhor, falada por Elias, havia se cumprido. Jezabel, que parecia intocável, terminou como sinal. Sua queda não foi apenas a morte de uma rainha, foi a queda de um sistema. O altar de Baal podia ter sacerdotes. O palácio podia ter selo real. A mentira podia vestir roupa de justiça. A violência podia usar linguagem religiosa. Mas nada disso ficou impune diante de Deus. E essa história ainda fala com os nossos dias. Porque Jezabel não representa apenas uma rainha antiga, ela representa todo o poder que tenta manipular a verdade. Toda liderança que usa a aparência religiosa para esconder ambição. Toda voz que chama a idolatria de progresso, toda autoridade que destrói inocentes para tomar uma vinha. Toda pessoa que acredita que posição, beleza, influência ou dinheiro podem calar a justiça de Deus. Hoje, talvez não levantemos altares para Baal com esse nome, mas ainda vemos altares erguidos ao poder, à imagem, ao controle, à ganância e à mentira. Ainda vemos Nabotes sendo esmagados por sistemas que sabem falsificar acusações. Ainda vemos profetas sendo ridicularizados quando dizem a verdade. Ainda vemos pessoas pintando o rosto diante da própria queda, tentando parecer fortes quando por dentro já foram julgadas por suas obras. A história de Jezabel nos lembra que Deus pode parecer silencioso por um tempo, mas ele não é indiferente. A vinha de Nabote tinha dono, o sangue inocente tinha voz. A ameaça contra Elias foi ouvida. Os profetas escondidos nas cavernas foram lembrados. A rainha que desafiou Deus descobriu tarde demais que nenhum trono é alto o bastante para escapar da palavra do Senhor. Se essa história falou com você, deixe seu like, inscreva-se no Silêncio Sagrado e escreva nos comentários: nenhum trono escapa do juízo de Deus. Porque no silêncio da história, Deus ainda vê o que o poder tenta esconder.